E é interessante, os amigos que nos acompanham, que Jesus inicia o ministério dele, né? No relato lá em Mateus, claramente na Galileia dos gentios, e tudo isso tem uma conexão com uma profecia lá em Isaías, mas em Mateus 28, Jesus entrega o seu, entre aspas, diretivo final na chamada Grande Comissão, também esperando os discípulos na Galileia, né? E essas conexões são, obviamente, interessantes e foram postas por um propósito que tem a ver, inclusive, com isto que estamos conversando. Lucas, que é um dos principais autores bíblicos, é autor de 27% do Novo Testamento e é o único autor não judeu, né? O único autor gentil, considerando aí essa ideia mais clássica dos 40 autores e tal. E é o camarada que é o mais fiel companheiro de Paulo, né? Do qual muitos colocam como sendo o grande nome do Novo Testamento. Ele foi o que estendeu as mãos e andou realmente com Paulo até o fim, né? Agora, eu quero fazer mais uma pergunta que vai puxando, né, em relação a tudo isto, essa questão do cessacionismo, né? Eu costumo dizer que cessacionista não entende nada de Bíblia, né? Isso aí é óbvio, é igual a feminista que não entende nada de mulher. Mas a gente tem, de modo geral, pelo menos eu divido, né, a coisa da seguinte forma: existem os cessacionistas, que pelo menos de modo geral negam que os dons são contemporâneos para os dias de hoje. Você tem uma espécie de cessacionismo gourmet ali com o chamado continuismo, né? Existe, mas não existe tanto assim, né? Existe o pentecostalismo, e eu costumo dizer que nós temos também aquilo que eclodiu final dos anos 60, que já é existente em outros momentos também, anteriores aos anos 60, que é a coisa mais ali do entendimento da renovação espiritual, do movimento carismático, que é uma leitura, ao meu ver, né, que se a gente for se apegar a semânticas, ainda mais robusta, né, porque considera aí uma série de questões mais teológicas. A grande questão é que, por exemplo, eu tenho visto alguns chamados cessacionistas dizendo que, por exemplo, cadê a turma nos hospitais curando agora? Claro que a gente não está aqui defendendo o neopentecostalismo, né? Graças a Deus, Tico fala com Teco aqui. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que até para eles defenderem as suas perspectivas nesse sentido, eles cometem erros absurdos, né? Abusivos, e é um erro crasso você achar, cadê os dons espirituais de cura, porque ninguém vai agora nos hospitais, vai curando todo mundo, vai repreendendo toda a sorte de doença e vamos botar o Covid para fora, por exemplo, por conta disto. Cadê esses camaradas? E aí parece que eles pensam que dons de curar tem a ver com uma espécie de curandeirismo e tal. É como se a coisa fosse de forma, assim, uma espécie de alquimia, né, espiritual. Se esquecem, por exemplo, que até, por exemplo, está lá em Marcos que Jesus não cura em determinado momento lá na sua região, ali em Nazaré, por conta da incredulidade também das pessoas. Ou seja, existem muitas questões que envolvem os dons de curar. E podemos até responder aos cessacionistas na linguagem da teologia que eles arrogam, né? Defender com tanta veemência. A gente pode até trabalhar dando uma resposta dentro da linguagem deles, dizendo, porque, meu filho, Deus só vai levar o indivíduo para ser usado por cura no lugar que ele já determinou. A gente poderia até responder dessa forma, se quiséssemos. Então, essa falta de raciocínio, ao meu ver, de desonestidade, conhecimento bíblico também elementar, ok? Provavelmente
como eu disse, esses camaradas não leem a Bíblia, né, no sentido daquilo que é devido. Eles leem as Escrituras como se elas fossem uma espécie de Alcorão cristão. Então, como é que se dá esta questão? Creio que ela é muito importante em relação aos dias de hoje, à espiritualidade, em um tempo onde precisamos, inclusive, sim, de mais fervor, que Deus derrame mais ainda dos seus dons à sua igreja. Aí a gente vê pessoas preocupadas e ocupadas em, por exemplo, estar combatendo os dons espirituais nos nossos dias. Como é que se dá isso? Assim, a gente não é uma regra básica do debate, não é? Assim, de um debate, nunca responder com outra pergunta, uma pergunta com outra. Mas quando a questão ela é surreal como essa, não é? Absurda, essa posta por eles, né? Pelos sensacionistas que perguntam por que os operadores de milagres, os que detêm dons de cura, não vão nos hospitais, não é? E curam os doentes, etc. A minha pergunta é a seguinte para eles: e por que os apóstolos também não foram? Existiam hospitais na época deles, tá certo? E eles receberam os dons de curar. E por que eles não saíram curando os doentes de maneira indiscriminada? Veja, por quê? Não é? Olha, a resposta para aqueles dias vai para hoje. Entendeu? Se ele diz que é porque hoje não existe, questão que vale para responder o porquê da negativa para aqueles dias é a mesma resposta para a negativa de hoje. Entendeu? Observou? Quer dizer, em lugar nenhum da Escritura está dito que nós deveríamos sair operando curas desse modo. Em lugar nenhum, nem no passado, nem no presente, devemos entender que a nossa missão é sair promovendo cura. Veja, quem queria o milagre, a cura, o dom sobrenatural pelo dom, não é? Quem queria foi o Elimas, né? O camarada lá de Samaria, não é? Então ele queria comprar os dons, porque ele queria o dom pelo dom. Tá certo? Quem é o pentecostal em sã consciência que quer o dom pelo dom? Pentecostal genuíno, ele não quer o dom pelo dom, porque o dom não é um fim em si. Quem pensa assim é porque não entendeu o que é o dom espiritual. O dom é sempre um meio, nunca um fim em si. Veja, ele tem esse dom para quê? Para algo. Ele tem para um fim. E o fim é a autenticação de que o Espírito Santo está com o indivíduo. É para que a multiforme sabedoria de Deus seja manifesta. É para que o poder de Deus corrobore a mensagem. Então não posso desatrelar a operação dos dons espirituais promovida pelo Espírito Santo com o papel precípio da igreja, que é a evangelização. No processo da ministração da palavra de Deus, no processo de pregação, no processo apostolar de disseminar a palavra de Deus, os sinais seguiriam os que crescem. Como vai dizer Marcos, os sinais acompanhariam. E se era verdade para ontem, é verdade para hoje. Compreende? Então,
Se não havia uma ordenança específica para que os cristãos fossem em hospitais e só curassem enfermos, é porque eles deveriam pregar a palavra e aqueles sinais os acompanhariam. Nós fazemos o mesmo, os sinais nos acompanham. Observe. Então, nós cremos que, sim, ocasionalmente há milagres. Mas, se para tudo usássemos o milagre, se em todas as ocasiões Deus tivesse de operar o milagre, observe que não teria sentido algum Deus nos dar inteligência, Deus permitir que nós desenvolvêssemos ciência. Nós seríamos o quê? Nós seríamos pessoas extraordinariamente acomodadas. Não produziríamos nada. Por quê? Porque em tudo Deus estaria satisfazendo as nossas vontades. Não haveria medicina, não haveria nada disso. Compreende? Então, quando nós falamos sobre os sinais, os dons ontem e hoje, nós temos que levar em consideração isso. A regra que valia para ontem, vale para hoje. Porque todo continuista, todo aquele que crê, de fato, que os dons espirituais, eles existiam ontem, existem hoje, do mesmo modo, ele entende que a regra é a mesma. Nada mudou do Novo Testamento, dos dias do Novo Testamento para hoje. Agora, quem acredita que não é assim, é que tem de dizer por quê. Entendeu? Ele tem que provar por que não é assim. Ele tem que dizer que não é assim, não existe mais isso, por causa daquilo. Por causa do que a Bíblia diz. Porque a Bíblia diz aqui assim, nesse ponto que não existe mais. E não vale, viu? Não vale pegar texto ambíguo. Texto que não está claro. Porque uma coisa dessa, veja, tem de estar clara na Bíblia. Não é? Por exemplo, Paulo foi claro quando falou sobre culto, sobre línguas, sobre profecia, sobre os dons de um modo geral. Paulo foi claro. Ele não falou com arrudeios. Só você ler Coríntios, 1 Coríntios, por exemplo, que você vai ver Paulo muito claramente dizendo até, veja, como é que um culto que naquela época era uma reunião muito mais informal do que é hoje, Paulo dizia, olha, quando vocês se juntarem, 2 ou 3 falem línguas abertamente e haja quem interprete. É um princípio de regulação do culto. Se obedece isso ou não é outro problema, mas Paulo instruiu Corinto a que fosse assim. Tá certo? Instruiu Corinto a quê? Que eles obedecessem às prerrogativas da palavra. Daquele, por exemplo, que profetizava. Porque quem profetizava tinha proeminência sobre aquele que falava em línguas. Isso está claro hoje. Agora, o que eu vejo hoje é uma confusão demoníaca. O que eu vejo hoje, assim, não no meio pentecostal. Eu estou falando principalmente dos detratores. É uma confusão demoníaca. Porque acusam daquilo que a Bíblia não diz que deve ser. Então, você é acusado de algo que a Bíblia não proíbe, é a mesma coisa de você querer jogar uma partida de futebol sem bola, entendeu? Não tem sentido nenhum. Veja, você está acusando alguém daquilo que a Bíblia não proíbe. O camarada diz, por exemplo, sobre cristãos orando e clamando que Deus opere em praça pública. Aí o camarada olha aqui e diz assim, que coisa ridícula. O crente, viu? O crente. Que coisa ridícula. Aquilo é patético, porque a Bíblia diz que nós devemos orar em secreto. Então os profetas foram todos patéticos, meu irmão. Compreende? Porque eles oraram, clamaram no meio do povo, em praça pública. Então Jesus chamou os profetas de patéticos. Foi assim, é assim.
O que é que Jesus está querendo dizer ali com oração? Compreende, meu irmão? Jesus está querendo dizer que eu não devo, no templo, me mostrar como sendo alguém espiritual, no templo lá de judeu. Entendeu? E ele vai falar de maneira análoga àquele que chega com um saco de moeda, balançando, para todo mundo ver que ele estava dando muito lá no gasofilaço. Aí Jesus disse assim: olha, dê ali, olha, como aquela idosa, aquela velhinha, aquela viúva, deu 2 moedas, mas deu tudo que tinha, e Deus viu. Entendeu? A questão que está se fazendo ali é para que não se mostre. Mas quer dizer então que se eu não devo me mostrar, eu não posso entrar em nenhum debate, eu não posso falar na televisão, eu não posso fazer nenhuma oração pública, eu não posso falar na rádio, porque eu estou me mostrando. Compreende a ideia tosca, não é, que nós temos que lidar? É isso que nós temos que lidar. E eu estou falando aqui com Linaldo, justamente sobre isso, está entendendo? Porque fica realmente algo assim. É difícil, Linaldo, veja, é difícil nós lutarmos contra um modus operandi, certo? Um modus operandi que já está arraigado no nosso meio. Entendeu como é? É difícil. É muito complicado. Nós precisamos pedir muita graça a Deus. Graça. Né? Paciência, amor. Porque não é fácil. Olha, eu vou terminar esse meu momento aqui dizendo o seguinte: não tenho dúvida do que eu disse no início, que o maior desafio para a igreja cristã evangélica no Brasil são os cristãos evangélicos do Brasil. É o maior desafio. Entendeu? É muito achismo, não consegue perceber o que estão fazendo, detratores entre si próprios, opositores entre si próprios, difamadores entre si próprios, odiosos. O cara odeia e se faz odiado, não é? Promotores de contendas, pessoas que não têm condição de falar absolutamente nada, mas se acham especialistas em teologia, meu irmão. Não é? Pessoas que não sabem nem o que quer dizer a palavra filosofia, mas ele pode dar aula de filosofia, sabe como é? A outras pessoas. Gente que se abroga de ter um ou outro curso, graduação, às vezes livre, não é? E ele se acha o dono. Olha, você vê o nível dessa turma, principalmente nas redes sociais. O camarada pensa: como é teu nome? Meu nome é teólogo fulano de tal. Assim, como assim, meu irmão? Entendeu? Teólogo, cara. O cara leu na vida toda dele de teologia, às vezes, 8 livros, 7 livros. Ele acha que ele é um teólogo, compreende? Então, o recado para você que está aí é o seguinte: ninguém aqui é melhor do que ninguém, nós somos a mesma porcaria, mas entenda o que está se dizendo aqui, essa conversa, né? Entenda o que está se falando. Veja, nós estamos dizendo que estamos passando por um momento crucial. Valores estão sendo revistos. Há uma reconfiguração sociocultural acontecendo a olhos vistos. Isso não é de agora, do coronavírus, não, viu? Estou falando de antes. Né? Nós estamos aprendendo a raciocinar de maneira binária e muito fragmentada. Modos Twitter. Modos Twitter. WhatsApp, Twitter, o camarada lê a manchete, acha que já leu, compreendeu e pode falar sobre ela. Entendeu? Então é uma época de desafios tremendos. E eu penso que volta àquela questão, né? Isso vai influenciar diretamente a maneira como a gente está lendo a Bíblia, como lidamos com o próximo. E é por isso que pregamos o amor de maneira mais desalmada, mais desamorosa do mundo, né? E odiosa. Falamos sobre paz, criando conflitos, guerras, né? Nós dizemos que devemos ser éticos agindo sorrateiramente de modo antiético, causando escândalo às pessoas lá fora. Falamos sobre tolerância de modo absolutamente intolerante.
Pedimos para que as pessoas tenham um coração piedoso, quando o que cresce na nossa alma é a impiedade. Como é que você lida com um mundo desse? Com uma situação dessa, paradoxal dessa? Me diga. Qual é o remédio para uma situação dessas? Qual é? Entendermos que nós estamos vivendo a nossa vida, ela em si é um contrassenso. É um paradoxo. Entendeu? E quando nós falamos isso, nós estamos falando não de maneira conveniente, como se nós tivéssemos saído da igreja do Senhor e agora estamos fuzilando, como outros fazem, de maneira conveniente. Entendeu? Porque a ideia do camarada é esta ideia desse sujeito e de quem fala assim, que é o modo religioso, criando ele mesmo uma corrente religiosa e que todos pensem como ele. É o cara, viu, Linaldo, que é o que eu estou dizendo. Ele diz para você ser tolerante, aí você diz assim, mas rapaz, eu discordei de você. Ele vai lá e bloqueia. Ele, né, e difama você e diz que você é um canalha. Isso. Quer dizer, é esse tipo, é isso que a gente está lidando hoje em dia. É por isso que muitas pessoas não vão alcançar, infelizmente, o que nós estamos conversando aqui. Mas não é porque elas são burras, não, estúpidas, não. É porque nós estamos vivendo nós estamos vivendo uma época de maldade perversa, tá entendendo? Como houve nos dias de Jesus. Os camaradas eram incrédulos, mas Jesus disse assim, geração perversa. Até quando vos sofrerei? Quer ver um exemplo aqui? Pode parecer que tem nada a ver, mas tem. Paulo diz aos Tessalonicenses assim: em tudo dai graças, que esta é a vontade de Deus para conosco. Aí o camarada vem, lê aquilo e prega e ensina que tudo que me acontece é a vontade de Deus. E eu devo dar graça, não? Porque é a vontade de Deus. Aí o cara entra em parafuso, tem a filha estuprada e assassinada, né? No coração dele entra um conflito, porque o camarada quer gritar de ódio. A própria Bíblia vai dizer que ele deve dar lugar à ira e não pecar. Ele quer sair martelando quem fez aquilo. Mas ele tem que parar e dar graças a Deus, porque aquilo que aconteceu foi a vontade. Você está entendendo a perversidade? Eu não sei se eu estou me fazendo entender. A perversidade demoníaca de algo desse tipo. Como assim, meu irmão? É uma perversidade demoníaca, algo desse tipo. Mas tem que ser dito isso mesmo, veja, isso é uma perversidade demoníaca. O que é que o texto está dizendo? O texto está dizendo, lá em 1 Tessalonicenses 5, que eu devo dar graças em tudo, agradecer a Deus, receber até de bom grado o dia mal, porque a vontade de Deus é esta, é que eu seja sempre agradecido, inclusive no momento da adversidade. Eu consigo enxergar a mão de Deus e nunca imagine, por exemplo, que eu estou abandonado, que Deus esqueceu de mim. Mas não quer dizer que eu não vá chorar, me entristecer e me enfurecer pela injustiça, meu filho, porque o próprio Jesus disse: bem-aventurados os que têm o quê? Fome e sede. Já viu alguém faminto e sedento mesmo? Aí eu pergunto para quem está vendo esse vídeo: você já viu alguém faminto e sedento mesmo? O que é que acontece quando você bota comida na mão dele? Ele vai comer né? Ele vai comer assim, né? Muito comedidamente, né? Colocando um lencinho do lado. É assim que uma pessoa faminta e sedenta vai comer. Vorazmente ele vai parecer um bicho. Ele vai comer. Jesus está dizendo: bem-aventurado quem tem esse sentimento, esse impulso, essa pulsão pela justiça. E quando acontece a justiça, o camarada quer que aconteça de todo jeito. A justiça, não própria. A justiça. Pelo próximo, tal. Tá entendendo? Mas eu vou dizer uma coisa para você, Naldo, sem medo de errar. Eu acredito que isso é, hoje em dia, praticamente impossível. Entendeu? Só uma ação direta do Espírito Santo. Eu não sou otimista em relação à situação da igreja e ao futuro da igreja. Não sou.
entendeu? Eu não sou otimista. Eu acho que estamos vivendo uma era, uma época, passamos de uma linha de onde não se volta mais. Precisamos da volta de Jesus, entendeu? O retorno de Cristo, para que esse mundo, esse sistema, ele venha a ruir. Ele precisa ser arruinado, destruído, né? E realmente o que nós mais estamos precisando é de novos céus e nova terra. E isso só será dado pelo Senhor dos Senhores, tá certo? Vamos concluir essa conversa. Eu quero que você que nos acompanha preste muita atenção em algumas considerações finais minha e também do pastor Arthur. Agora, vejam, a partir de tudo isso que foi falado, não se esqueçam que o falso não tira o valor do verdadeiro. E como de um fato não se deduz um valor. Entenda bem que nós também precisamos prestar mais atenção na história e não apenas em cenários isolados. Por exemplo, conhecemos muito sobre a crucificação de Jesus, como se deu, que é o cenário, e não prestamos atenção às vezes na história em si, né? No propósito. Também eu quero dizer a todos que faça uma leitura bíblica com cautela. Eu não estou falando nem daquela leitura mais sofisticada, mais, entre aspas, teológica. A leitura é simples, objetiva, tanto para se alimentar das Escrituras, como para prestar atenção naquilo que claramente está sendo dito. Eu já vi gente dizendo, eu tive professores dizendo que, por exemplo, quando Isaías diz que ele levou sobre si nossas enfermidades, doenças e tal, ali não está falando de doenças físicas de jeito nenhum. É somente a questão que tem a ver com o pecado, etc. Quando, por exemplo, Mateus 8 diz justamente o contrário, né? Que quando Jesus opera curas, né? Expulsando inclusive também demônios e tal, e é dito para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, né? Eu vou sobre isso, é a nossa enfermidade. Exatamente, está lá, no próprio texto bíblico. Você veja, tem gente que acha, porque não lê de maneira simples o texto bíblico, não presta atenção no óbvio, que Paulo não foi em Atos 17, está lá em Atos 17, Paulo não foi pregar em uma igreja, lá em Bereia, constituída, né? Às vezes passou a ideia de que estava todo mundo lá com uma Bíblia, um smartphone, quem sabe. No Areópago, né? Tem gente que acha em Atenas. Isso. Tem gente que pensa que eu acho que acha que cada um estava com o seu iPad lá, inclusive, né? Paulo não foi pregar em uma igreja. Ele foi pregar na sinagoga, né? Ele não foi pregar para crentes. Aí a gente vê gente dizendo assim, seja como os bereanos, no sentido errado da coisa em si, né? Seja bereano no sentido de que ali estava uma igreja, né, de cristãos e tal. Para mim a lição é ainda mais profunda, que judeus não convertidos tiveram mais zelo em conferir, né, o que estava sendo dito, ter essa ocupação e preocupação, diferentemente dos judeus em Tessalônica, tiveram mais sensibilidade com o que fora dito, e veja como bate, né? Mais do que os crentes nos dias de hoje. Né? A aplicação é ainda mais profunda, mas veja, a gente tem o tempo todo houve assim, seja como os crentes de Bereia. Ali não eram crentes em Bereia, eram os judeus que precisavam justamente se converter, né? Mas o que eu quero dizer é que vamos ter cuidado. As questões dos dons espirituais também. Eu já vi gente também dizendo, pastor Arthur, que esse negócio de interpretação de línguas, né,
também a gente não está dizendo aqui que tudo que acontece aí, que é dito que é dons, são dons. Como a gente sabe que tem coisas que acontecem de maneira muito pontual, né? A história da igreja mostra isso, mas veja bem, eu já vi gente dizendo, os dons espirituais não existem porque, veja, fulano orando em línguas ou alguma coisa assim, alguém só falou um pouquinho do que fora dito em línguas. Então o cara passa 5 minutos orando em línguas e aí o camarada explica ou mostra aquilo por apenas uma fração de 1 minuto, 2 minutos. Como é que pode isso? E veja, não presta atenção no óbvio, não está se falando de tradução, está se falando de interpretação, que é outra coisa, né? O dom é de interpretação, não de tradução, né? Então, coisas assim, simples, óbvias, objetivas, nós temos que ter cuidado. Aí que você não vá pela aparência, não vá pelo ôntico, não vá por aquilo que é passado esteticamente, pelas exterioridades, principalmente se tratando dessa teologia mais de grife hoje, onde a pessoa se coloca como parecendo ser, o que não quer dizer que de fato é, né? A pessoa não é necessariamente aquilo que aparenta ser, para que possamos, né, se Deus assim permitir, mas também você utilizar o seu arbítrio da maneira correta, aproveitarmos esse tempo para voltarmos não somente a um espírito religioso, ou não a um espírito religioso, melhor dizendo, voltarmos de fato a buscarmos mais sermos crentes, de acordo com aquilo que Deus ordena. Pastor Arthur, considerações finais. Eu acho que é exatamente aquilo que eu falei, né, no momento anterior, né? É pedir a Deus que nos dê sustentação, ânimo e paciência, né? Garra, porque os dias são maus e tendem a ser piores, né? Eu vou dizer para você que está vendo esse vídeo, né? Vai piorar, viu? Vai piorar e muito, né? Além de ser bíblico, é a percepção geral, né? A percepção da realidade condiz, alinha-se aquilo que a Bíblia diz. De modo que, como diz a Escritura, quem está de pé, cuide para que não caia, não é? Que Deus nos dê um espírito de humildade, certo? De vontade de conhecer, porque a coisa mais importante do mundo é conhecer a verdade, não é? É óbvio que aquilo ali que Jesus está dizendo lá em João 8 tem a ver consigo, com ele mesmo, mas o princípio ele aplica-se a qualquer situação. A verdade de fato liberta. A ignorância, a maldade, a presunção, a arrogância aprisionam. Mas o conhecimento da verdade liberta, não é? E acima de qualquer outra coisa, não é? Eu penso que a intimidade com a Escritura ela deve ser pautada não em fórmulas prontas, porque a fórmula pronta humana para você interpretar o divino pode falhar, entendeu? E só basta que ela falhe em um caso, veja, não precisa que ela falhe em 10, em 20, em 100, não. Ela só precisa falhar em um. Falhou em um caso, ela é falha, não é? De modo que nós não temos a fórmula perfeita, mas nós podemos ser críticos das que temos em mãos. Então, aquilo que temos em mãos, nós temos que entender que há
fórmulas que são melhores do que outras, piores do que outras. Tá certo? Qualquer uma delas que diga que Deus só trabalha desse modo, ou só fala aquilo, ou faz desse modo, quando a própria Bíblia desmerece esse tipo de pensamento, contradiz, não deve ser levado a sério. Não é? Nós devemos levar a sério aquilo que faz a devida ponte entre o que a Bíblia diz e a realidade. Porque a Bíblia não contradirá a realidade, jamais. Entendeu? A realidade é uma constante testificadora do que a Bíblia diz. E a Bíblia sempre se alinhará àquilo que é verdadeiro, e tudo que é verdadeiro é real. Há coisas reais que não são verdadeiras. Por exemplo, o satanismo é real, mas é verdadeiro? Não. Entendeu? Mas a verdade é real. Por exemplo, se há amor, e o amor é verdadeiro, então ele existe, ele é real. As muitas fórmulas humanas, inclusive que se contradizem, não podem ser todas verdadeiras, apesar de serem todas reais. Então, tudo o que é verdadeiro é real, mas nem tudo o que é real é verdadeiro. Observe que nós estamos falando aqui de uma tríade: palavra de Deus, verdade e realidade. Uma vez que você faz a ligação entre a palavra de Deus, a verdade que ela professa, não tenha dúvida de que a realidade alinhar-se-á ao que está sendo dito verdadeiramente. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu ministério, todos aqueles que estão acompanhando e nos acompanham, em nome de Jesus. Deus abençoe a cada um de vocês. E como recomendação, a partir de tudo isto, também podemos dizer assim: leia a Bíblia, de Gênesis até o último capítulo do Apocalipse. Resete muita coisa para que Deus possa realmente te mostrar a verdade. Deus te abençoe. Obrigado, pastor Arthur. Um abraço a todos.